eleição, no caso deste aceno do PSDB nacional, como é que a eleição fica em São Paulo? Adversários em São Paulo, não inimigos, e aliados no Brasil. Como é que o senhor entende esse processo que está acontecendo em função aí da aproximação também da eleição nacional? Olha, Francisco, eu acho que nós temos que fazer um pacto de civilidade, em primeiro lugar. Sabe, o país não pode tratar a política como uma praça de guerra. Você tem ideias diferentes, você as apresenta para a população e a população arbitra aquilo que ela considera, naquele momento, o projeto mais adequado. Então, o que Fernando Henrique e Lula conversaram era justamente isso, de trazer a política para o leito da disputa saudável. Quando você disputa o Campeonato Brasileiro de Futebol, você não quer eliminar o time adversário, você quer ganhar dele. E no ano seguinte tem outro campeonato, e você pode ganhar ou perder. A política, a beleza da política está em você tratar com respeito o seu adversário e entender que quem tem que dar a última palavra sobre qualquer assunto é o eleitor, é o cidadão. Ele que é o soberano, que vai dizer para onde o país, a cidade ou o estado tem que migrar. Então nós queremos virar a página desse capítulo triste de tratar adversário como inimigo. Isso não é da política, isso não é saudável, isso confunde a opinião pública e diante de tantos desafios que estão colocados na educação, no transporte, na saúde, na segurança, nós temos que trazer ideias para a nossa população e esclarecer os nossos pontos de vista. O PT não é situação no governo do Estado. O governo do Estado, ele é governado pelo PSDB há 28 anos, 27 anos, vai completar 28 anos. O PT sempre procurou apresentar uma alternativa ao PSDB, mas nunca o PT faltou com respeito democrático ao voto do eleitor. Ou seja, ganhou, leva o governo e governa. Se o eleitor está satisfeito, é mais do que direito dele renovar o mandato. Se nós apresentarmos um projeto melhor para São Paulo, e eu não falo do PT apenas, falo desse amplo leque de forças que está se constituindo, inclusive o Márcio França faz parte, porque fez oposição ao governo Dória, então nós temos condição de apresentar uma alternativa. Isso vai resvalar para agressão pessoal? Não, nunca resvalou e da nossa parte jamais vai resvalar. Nós vamos respeitar a democracia, respeitar o eleitor, mas queremos apresentar uma alternativa para São Paulo. Como é que o senhor, acho que essa semana, eu não sei se foi a semana passada ou essa, o senhor teria uma live programada com os governadores. É hoje, né? Que horas vai ser essa live com o Geraldo Alckmin? E o tema é essa questão de democracia, respeito de ideias? Exatamente isso. Essa live foi programada já tem algumas semanas, acho que mais de um mês. Foi anterior mesmo ao almoço do Fernando Henrique com Lula, que não estava nem programado na ocasião, e acabou coincidindo, né, o encontro dos dois com essa live. Essa live vai tratar de quê? Justamente de como pode ser saudável fazer política com as nossas diferenças, com as nossas divergências. Mas você sabe que eu, enquanto prefeito, o Alckmin enquanto governador, nós procurávamos o quê? Quais eram os pontos de contato em que nós podíamos estar juntos em projetos comuns da prefeitura e do estado? Fizemos parcerias na área da habitação, fizemos na área da cultura, fizemos em várias áreas dos governos parcerias. Em outras não fizemos, porque tínhamos visões diferentes. Qual é o problema? Nenhum problema. Quando você concorda, você constrói. Quando você discorda, você consulta o eleitor, consulta o cidadão para saber qual é o caminho que ele entende o mais adequado. Então hoje nós vamos falar disso. Não vamos falar de aliança, de eleição. Não é disso que se trata, né? Nem é ano eleitoral. Nós temos tanta coisa para cuidar. População sofrendo com fome, com falta de vacina, com falta de escola, tá, né? O país está numa situação muito delicada. Nós vamos tratar assim, na crise é que você também tem que iluminar a cena.
né? Para que o eleitor, munido das melhores informações, possa decidir o seu próprio destino. Nós estamos falando com o ex-ministro Fernando Haddad, ex-prefeito de São Paulo, ele que foi candidato à presidência da República, e eu acho que todo cidadão que tem o privilégio, né, só de ser candidato, chegar em segundo lugar numa margem próxima e para o segundo turno, passa a ter uma visão de Brasil diferente. Deve mudar muito a cabeça, o conceito da pessoa. Eu queria, claro que vou perguntar sobre educação nesse momento de pandemia, mas como é que o senhor encara o tratamento do governo federal, do governo do estado de São Paulo, e o que o senhor faria diferente em relação a esse fechamento e abertura, ou não tinha muita diferença em função desse fato novo? Eu sei que o senhor é uma pessoa muito coerente, não vai fazer crítica pela crítica, o senhor critica aquilo que tem um pensamento diferente e consistência com aquilo que acredita. Perfeitamente. Olha, eu acho que a gente tem que ser muito sério em relação à pandemia para não vender falsas ilusões, inclusive. Temos que ter respeito à população. Em primeiro lugar, o Brasil não geriu bem a crise. Quando eu digo isso, eu estou me baseando num dado. O Brasil responde por 13% das mortes. 13% das mortes no mundo. E só responde por 2,7% da população. Ou seja, esse número, ele não tem como contornar. Ou seja, se nós tivéssemos feito um trabalho mediano, nós teríamos 2,7% das mortes. E se isso tivesse acontecido, nós teríamos salvado alguma coisa em torno de 300 mil vidas. Quando eu digo isso, é matemática, não tem como discutir. Eu estou comparando o Brasil com o resto do mundo. Então, como é que essa questão não pode ser colocada em dúvida? O Brasil foi muito mal na gestão da pandemia. Onde nós erramos? Eu acho que nós erramos, em primeiro lugar, quando começou a crise da pandemia, você não faz o que eles chamam de isolamento social mal feito por um ano. Por que você não pode fazer um isolamento mal feito por um ano? Porque não vai adiantar nada, você vai prejudicar a economia e você não vai salvar as pessoas. Porque as pessoas estão circulando. O isolamento correto é o bem feito por pouco tempo. Aí você preserva a economia e salva as vidas. Israel seria o modelo? Israel o modelo, vou te citar alguns países que fizeram a coisa mais correta que eu conheço, né, da literatura disponível. Japão, Coreia do Sul, Nova Zelândia, Austrália, China mesmo, onde tudo começou. Ou seja, a Ásia e a Oceania deram um show. Souberam fazer a coisa, né? Infelizmente não dá para falar isso do resto do mundo. Por que ali foi feito? Eles compraram muito teste, então eles conseguiam localizar quem estava contaminado muito cedo e isolavam a pessoa. Quando faziam lockdown nas cidades, faziam por 14 dias, que era o ciclo de vida do vírus, e fechavam tudo para o vírus morrer. Porque em 14 dias, se o vírus não for transmitido, ele desaparece. Ele não tem como sobreviver mais do que 14 dias no organismo de uma pessoa. Ele precisa migrar de uma pessoa para outra. Então, se ele ficar 14 dias no organismo de uma pessoa, os anticorpos dessa pessoa, quase sempre, em 97% dos casos, vai eliminar o vírus. Se a pessoa não transmitir, vai acabar o estoque de vírus naquela localidade. Então era uma coisa, assim, razoavelmente lógica de ser feita. Em vez de ficar vendendo remédio que é ineficaz, ivermectina, cloroquina, a gente sabe que era ineficaz desde sempre. Então, para que vender falsa ilusão para as pessoas? Depois da vacina, Francisco, era correr para comprar. E aí eu acho que tem uma diferença entre o governo federal e o estadual. Porque o federal levou 4 meses para tomar a decisão de começar a comprar, enquanto o Butantan correu
para comprar os insumos para produzir. Então, eu acho que até agosto nós fomos mal no Brasil inteiro. A partir de agosto, eu acho que o Butantan superou a Fiocruz, que ficou pressionada pelo governo federal a não fazer aquilo para o que ela foi constituída. A Fiocruz só sabe fazer isso, é a especialidade dela, né? Outra coisa que eu discordo no governo do estado é o aumento de impostos no meio da pandemia. Aí não dá, entendeu? Isso foi, na minha opinião, o que comprometeu completamente a imagem do governo do estado. Aumentar imposto no meio de uma crise desse tamanho realmente é algo que eu nunca ouvi falar. Assim, não tem precedente, acho que na história da economia, uma atitude dessa. Agora, o que a gente sentiu, né, Fernando Haddad, eu imagino assim, a gente não dá, depois que a onça está morta é fácil tirar fotografia, mas a sensação é que faltou em Brasília, inclusive foi emblemático, depois de 300 mil mortes, é que se criou um conselho que parece que agora, né, ou seja, o presidente do Senado fala com os governadores, né, a sensação que se tem é que depois que o Supremo Tribunal Federal simplesmente confirmou o que já existia dentro da Constituição, o que era a missão de cada qual, mas não impedia aquilo que uma jornalista da Globo News falou da capacidade ou das possibilidades do presidente dos Estados Unidos, o Joe Biden. Ela falou, olha, o presidente ele não pode tudo, aqui ele está fazendo vacinação, ele está pondo limite, ele está motivando, mas ele tem o poder do púlpito, e eu acho que o púlpito no Brasil não foi bem utilizado. Francisco, você tem toda a razão. Na verdade, nós não tivemos um líder para coordenar as ações com a legitimidade que o cargo confere. Você, quando é presidente da República, você tem uma autoridade que vem não só da lei, mas da própria liturgia do cargo. Como você mesmo colocou, você está no principal púlpito do país. Você é ouvido necessariamente por todo mundo, o que quer que você diga, você vai ser ouvido. Então ali faltou sobriedade, faltou tranquilidade, faltou coordenação, faltou estender a mão para governadores e prefeitos para coordenar as ações, faltou um gabinete de crise com todos os ministérios envolvidos, pelo menos técnicos de todos os ministérios, faltou uma matriz de risco, porque sem uma matriz de risco você não gerencia a crise. Ou seja, isso qualquer administrador público sabe como é. Uma crise sem gabinete de crise, sem matriz de risco, com protocolos estabelecidos para cada ação, não tem como sair. Então, o que nós fizemos com a falta de coordenação federal? Nós estamos arrastando essa crise. Essa que é a verdade. Nós estamos arrastando essa crise. Ninguém aguenta mais. Está todo mundo, né, numa situação até psicológica, né, de não saber como proceder individualmente, mas isso é falta de coordenação geral. Faltou liderança. No frigir dos ovos é isso. Faltou uma liderança. Você vê que a mudança de presidente nos Estados Unidos mudou o quadro completamente. Os Estados Unidos eram o mau exemplo do mundo. Até o Brasil ficava melhor na foto do que os Estados Unidos. Mudou o presidente, mudou tudo. Hoje o país que está vacinando os cidadãos com 12 anos de idade. Eu estou com 58, não fui vacinado ainda no Brasil. Essa é a situação. O senhor sabe que eu tenho uma amiga que foi diretora, ela é pedagoga, mestre, doutora pela PUC, e acabou num período aqui participando da direção da unidade aqui, do nosso campus, que é de medicina e ciências biológicas aqui em Sorocaba. E aí um colega, um médico, falou para a senhora, qual é a sua especialidade? Ela falou, é aquilo que falta para o senhor, educação. Então, quer dizer, o que falta para o Brasil é educação, né? E aí que eu queria, nessa vertente que eu também sou da área de educação, mantenho um colégio privado aqui na cidade de Sorocaba já há 28 anos, e nós estamos vendo, por exemplo, vemos a rede pública, né, lamentavelmente, tendo aula em Facebook, né,
com tanto dinheiro, 25%, embora obviamente vá se administrando ao longo do ano de acordo com a receita para cumprir esses 25%, não se viu uma plataforma, porque muita escola ficou destruída. Então, assim, se você tem uma plataforma boa, o professor já se adaptou a fazer com ela a atividade. E aí você tem tempo de licitar, de fazer reformar a escola, mas o sistema, talvez na rede pública, tenha que ir com tablet e também também internet configurada, porque tem muita gente que não tem nem telefone, né? Nas populações mais carentes. Então, esse ano e meio, esses 2 anos, eu já ouvi cálculos aí das organizações mundiais na área de educação de 20 anos de atraso. E aí eu pergunto, o que o governador de São Paulo, né? Até porque depois de 28 anos do PSDB, é o que eu sempre digo, o que não melhorou tinha que estar primeiro mundo, e não está. Porque assim, depois de 7 anos no Ministério da Educação, só foi cobrado por um histórico. Eu tenho críticas, não votei no governo do presidente Lula, mas um dos quadros que eu sempre admirei foi o senhor. Aliás, eu falei assim, nossa, ele foi visitar o Lula na prisão, vai perder a eleição por causa disso, né? Eu sei que tinha, tudo bem, é um aliado, mas naquele momento eu achava que prejudicava e sabia do seu preparo, né? E aí, a gente vê esse funcionamento de coisas, né? O ensino híbrido veio para ficar, o senhor teve o FIES, né? E tantas outras ProUni, expansão das federais. As federais, nós tivemos a nossa aqui, a Yara lutou muito. Sorocaba ganhou uma federal. E além da federal, a Yara lutou, também. o Instituto, a Yara conseguiu trazer no seu período a universidade, a UFSCar. Eu digo que ela é a mãe, ela pariu a UFSCar aqui, e ela queria e não conseguia área em Sorocaba. Aí o Vitor Lippe assumiu e tirou um problema político e trouxe a universidade, está aqui, é um show, a Universidade Federal de São Carlos, o campus aqui em Sorocaba. Então, o governo do PT colocou uma condição muito boa e depois, com a crise na reeleição da Dilma, aquilo, morreu, né? Deixou a esperança de muitas pessoas simples, né? Que não teriam condições de estudar e estudaram. E estamos hoje, obviamente hoje é autofinanciamento, mas não com aquele volume. Aí eu pergunto, na rede pública básica, né? Com esse atraso, o que dá para fazer? O que tem que fazer uma boa educação daqui para diante? O que a pandemia nos ensina e o que o senhor faria no governo de São Paulo, para a rede, para os educadores? O que deveria ser feito? Olha, Francisco, cada momento da história do Brasil tem uma urgência em cada área. Na educação, nós estávamos com uma crise medonha, primeiro de qualidade da educação básica. Você vai lembrar que durante 10 anos, entre 1995 e 2005, a qualidade do ensino caiu sistematicamente todo ano. Então nós tínhamos que fazer um empenho enorme para melhorar a qualidade da educação básica no país. Nós criamos o IDEB, que é aquela nota da escola. Cada escola no Brasil recebeu uma nota e uma meta para ser averiguada a cada 2 anos. O IDEB está na página do MEC, qualquer pai de família, mãe de família pode acessar e saber qual é a qualidade do ensino da escola do seu filho e acompanhar a evolução e cobrar o diretor, cobrar o secretário, cobrar o prefeito sobre isso. A qualidade começou a melhorar por causa disso e por causa do Fundeb. O Fundeb mudou a cara da educação básica no país, sobretudo onde o volume de recursos foi maior, que foi o caso do Nordeste, que tinha patamares de investimento por aluno ridículos. Então a União injetou recurso e você vê que cresceu muito a nota lá. A outro gargalo gravíssimo era a entrada na universidade dos pretos e pobres desse país. Você não tinha população pobre dentro da universidade pública, né? Então nós criamos o ProUni para o pobre que não podia e não pode pagar mensalidade. Foi o maior programa de bolsas do mundo, mais de 2,5 milhões de beneficiários. Criamos o FIES sem fiador, porque antigamente existia o FIES com fiador. Mas qual é o pobre que tem fiador? Como é que você vai apresentar um fiador se não tem nem casa? Mora de aluguel, vai apresentar um fiador? Nós tiramos o fiador e criamos um fundo de garantia, um fundo de fiança para o estudante pobre e expandimos as federais no Brasil inteiro, inclusive no estado de São Paulo. Toda a região metropolitana
Osasco, Guarulhos, Santo André, São Bernardo, Diadema, Baixada Santista, e fomos para o interior pela UFSCar, que chegou em Sorocaba, como você falou, e que ganhou um campus importante. Bom, tudo isso fez com que nós saíssemos de 3 milhões de universitários para 8. Então, você tem hoje uma massa crítica no país que está estudando e que vai ajudar o país a se desenvolver assim que as coisas voltarem à normalidade. Qual que é o problema da pandemia? A pandemia, como você colocou, ela abre um parênteses trágico nessa história. Agora, o que nós fizemos nesse período, o que o Brasil fez nesse período, o que o governo fez nesse período para preparar, não apenas para mitigar os efeitos da pandemia, como para preparar o pós-pandemia? Nós não fizemos nenhum programa de inclusão digital, nós não deflagramos um programa de inclusão digital da população mais pobre. Seria um momento agora, porque ninguém ia cobrar o governo economia com isso, porque o prejuízo acadêmico, o prejuízo escolar é tão grande. Se você traduzir isso em reais, quantos bilhões o Brasil perdeu na educação com essa pandemia em termos de atraso escolar? É inestimável o atraso, é inestimável. Podemos estar falando aqui de centenas de bilhões de reais. Quem ia criticar o governo se o governo deflagrasse um amplo programa de inclusão digital? Quem ia... Todo mundo ia aplaudir o governo. Agora, a gente não sabe nem o nome do ministro da Educação. Nós estamos no 4º ministro da Educação em 2 anos. Eu fiquei, como você lembrou, 7 anos como ministro da Educação. Hoje você, em 2 anos, teve 4 ministros da Educação. Então, compare. Um ficou 7 anos. Agora, em 2, estamos no 4º ministro da Educação e nós não sabemos quais são os planos do atual, muito menos dos 3 que foram demitidos. Você é educador, você tem uma escola. Qual é o plano do Ministério da Educação? Tem algum documento, tem algum protocolo, tem alguma sinalização? Eu não conheço, eu acompanho até por dever de ofício, eu acompanho jornais todos os dias, eu dou aula de ciência política na Universidade de São Paulo, sou obrigado a saber tudo isso, né, por profissão. Eu não sei quais são os planos da educação para o próximo ano e meio. Nós estamos ainda 1 ano e meio de governo, passaram-se já 2 anos e meio e nós não sabemos. Tem escola cívico-militar, né? Mas onde? Eles lançaram Sorocaba era para ser a primeira, mas o Ministério Público interrompeu o processo no dia da implantação. Nós tivemos o Futurice, que era um programa voltado para as universidades, não teve nenhuma adesão, nenhuma das 63 universidades federais aderiu ao Futurice, a imprensa nem fala mais do assunto, o ministro não é cobrado porque não vem a público nunca, fica lá dentro do seu gabinete escondido, não dá entrevista. Eu não vejo uma entrevista do ministro da Educação. Eu não sei se a imprensa não pede ou ele não responde, mas eu nunca vi um ministro ficar meses sem dizer o que vai fazer. Não, tem corte de verba para as universidades, né? Na verdade, houve corte de verba, né? Inclusive para ciência e tecnologia, no momento em que você precisa desenvolver vacina, desenvolver tudo isso. Eu gostaria de, nessa linha, lhe fazer uma pergunta, enquanto economista e professor de ciência política. Eu ouvi uma comentarista americana, ela disse o seguinte, né? Que enquanto nós não fizermos um pacto mundial, um grupo de países muito fortes, no sentido de até subsidiar determinados produtos que a China faz, nós seremos dependentes da China, não só sobre o aspecto econômico, mas a questão geopolítica, né? Quer dizer, os países deveriam desenvolver determinados, porque nós sentimos o seguinte: tem que comprar máscara. Foi os Estados Unidos lá, encheu um monte de avião, o Trump, e pegou a máscara de todo mundo na frente. Então nós não temos produção de produtos, quer dizer, não há uma estratégia mundial e nós dependemos de um país que nós não vamos conseguir competir porque lá é de cima para baixo.
Não é de baixo para cima. Aqui demora um pouco mais, a democracia é um pouco mais lenta para a gente andar. Existe, obviamente, será que existirá em algum momento um consenso de lideranças de países? Porque daí tem aquele seguinte, eu não vou contra a China, já que eles vão criar uma situação aqui, eu vou vender mais para a China, sempre fura, né? Sempre tem o espertinho, né? Mas enquanto a gente não desenvolver educação, ciência, tecnologia e produção, nós não vamos conseguir competir com a China, em que há uma exploração de mão de obra e que vai chegar com produtos mais baratos. Olha, Francisco, a melhor coisa que aconteceu nas relações exteriores nos últimos 2 anos foi a demissão do chanceler, do ministro das Relações Exteriores. Porque o cara atrasou o Brasil 2 anos e meio. Nós ficamos 2 anos e meio brigando com o mundo inteiro, menos com o Trump, que perdeu a eleição. E eu falo Trump e não falo Estados Unidos de propósito, porque o governo Bolsonaro tinha uma aliança com uma pessoa e não com um país. Tanto é que mudou o presidente dos Estados Unidos e nós agora não sabemos como lidar com as relações bilaterais entre os 2 países. Você não pode atrelar o destino de uma nação do peso específico do Brasil a uma pessoa. Então não adianta o Bolsonaro dizer I love you pro Trump, porque ele não é mais presidente. Esse é o ponto. Então, nós estávamos isolados da Europa, dos BRICS, nós estamos isolados aqui na América Latina, brigamos com Argentina, com Bolívia, com todo mundo. Estamos com um vínculo com uma família americana que não manda mais nos Estados Unidos. Resultado, não havia alternativa à demissão do Ernesto Araújo. Não havia mais clima para manter o Ernesto Araújo no Ministério das Relações Exteriores. Esse substituto está à altura do que o Brasil precisa? Não, por uma simples razão. Ele nunca foi embaixador na vida dele. Ele não tem traquejo. Parece ser uma pessoa muito mais ponderada do que o seu antecessor, mas não tem traquejo nas relações internacionais. Francisco, pensa no mapa mundi, você tem 3 grandes centros no mundo hoje. Você tem um centro de gravidade que são os Estados Unidos, um outro centro de gravidade que é a União Europeia. E Europa, como a Alemanha como a grande força, né? E a Alemanha liderando a União Europeia. Sim. E você tem uma terceira grande força que agora está se blocando, está se constituindo em bloco, que é a China. Mas que, pelos acordos bilaterais e multilaterais que eles estão fazendo, eles estão se constituindo na Alemanha da Ásia. Inclusive trazendo para sua órbita de influência países que eram inimigos até outro dia. Rússia, Coreia do Sul, próprio Japão. Estão fazendo um bloco ali. Qual é o que o Brasil devia estar fazendo? O Brasil devia estar com esse tabuleiro na cabeça e dizendo como é que eu me insiro nesse mundo. Como é que eu vou sobreviver, né? Como é que eu sobrevivo? Então, a integração latino-americana tinha que ser radicalizada, os BRICS tinham que ser fortalecidos, porque os BRICS era a Rússia, a China, a Índia e Brasil. Então, a gente estaria inserido nesse contexto, né? Além você vê, nós vamos perder o acordo com o Mercosul por conta do Ricardo Salles. Quer dizer, um ministro do meio ambiente está comprometendo vários setores da economia brasileira que estariam hoje exportando muito mais para a Europa do que estão. Por quê? Por causa da má reputação do Brasil na área do meio ambiente. Pô, esse menino não tem tamanho para estar onde ele está. Fernando Haddad, nosso ex-prefeito de São Paulo, ex-ministro da Educação, eu queria que o senhor fizesse um meia-culpa. O que o senhor acha que levou, eu não vou nem falar no governo Dilma, qual foi o erro, os erros do presidente Lula e aquilo que o senhor faria por São Paulo? Tudo bem, não tem hoje um plano nacional, mas dá para fazer o FIES de São Paulo, tem recurso para poder pro brasileiro de São Paulo, o senhor enquanto pré-candidato a governador, essas duas coisas, né? A gente está falando do Bolsonaro, as dificuldades, aonde poderia ter sido melhor o Lula, onde ele errou? Olha, o maior erro do PT no governo foi não ter sequer tentado fazer a reforma política. Porque a reforma política era uma necessidade do Brasil. Eu vou te explicar por quê, assim, para ficar claro para o cidadão que está nos ouvindo.
pro ouvinte o que de fato foi o nó do último período. O último período que eu falo não é só do PT, não. Isso vale para os governos anteriores ao do PT. Quando a lei autorizou uma empresa a doar recursos eleitorais para partido, você começou a criar uma zona cinzenta muito perigosa, em que algumas pessoas, e aí não é só petista, infelizmente Tucano, do DEM, caíram, do MDB, caíram nessa vala moral e ou estão presos ou estão respondendo e tal. Isso prejudicou muito a política, por quê? Porque aos olhos da população, quando você pega 100 políticos, a população fala, ninguém presta. E, na verdade, o que a justiça está tentando fazer, nem sempre com sucesso, mas está tentando, é separar o joio do trigo. É pegar os maus políticos, tirando da vida pública e salvando a grande parte boa que existe para tocar o país. Você não vai tocar o país sem governador, sem prefeito. Você não vai tocar o país. Você vai precisar substituir uma pessoa por outra. Como é que você vai fazer essa substituição se ninguém mais presta? Então, o papel da justiça é separar o joio do trigo. E a reforma política, ela teria acelerado esse processo. Então, precisou do Poder Judiciário vir com o apoio do governo, porque o Poder Judiciário só agiu com a Polícia Federal, com o Ministério Público, porque os governos apoiaram. Senão não teriam feito o trabalho que fizeram. A Polícia Federal tinha liberdade a ponto de ir atrás do próprio Lula e outras situações, né? Tinha autonomia. Não, todo mundo teve a vida virada do avesso. Todos nós tivemos a vida virada do avesso. E quer saber? Eu sou completamente a favor. Um político tem que poder ter a sua vida virada do avesso. Porque senão você não passa respeitabilidade para as pessoas. Você sabe que nós passamos por um processo aí que tem quase 10 anos, em que todo mundo, uma boa parte das pessoas foi investigada. E eu sempre fui a favor do seguinte, eu acho que a situação é tão grave que não tem essa coisa de pedir quebra de sigilo para ninguém. Você tem que oferecer o seu sigilo para a autoridade e não tem problema nenhum, inclusive da sua família. Se você não tem nada a temer, por que você vai ficar se resguardando? Então eu já falei sempre que eu prestei depoimento como testemunha, eu sempre falei, olha, minha conta bancária está às ordens, meu imposto de renda está às ordens, meu telefone está às ordens, meu e-mail está às ordens, meu WhatsApp está às ordens. Por quê? Porque se você é uma figura pública e o Brasil está numa crise moral, em que ninguém confia em ninguém, você vai ficar se escondendo atrás dos biombos da vida? Eu acho errado. Então, eu acho que o maior erro nosso foi não ter feito a reforma política. Isso teria poupado muitos problemas. Não era fácil fazer, porque os políticos eram contra, sobretudo os maus políticos eram contra. O PSDB tentou fazer e também não conseguiu, mas eu acho que a gente tinha que ter encontrado um caminho de aprovar projetos para isso, entendeu? Para resolver esse problema. O senhor vai percorrer pelo estado todo, já começa nesse momento de pré-candidatura, o senhor começa a estar no estado todo, reuniões com Skype também hoje são uma possibilidade real, como é que está essa agenda? Não, eu estou com uma agenda boa no Brasil e em São Paulo, a pedido do PT, né, que está... Eu dou entrevistas e converso muito com companheiros de outros estados, mas estou com uma agenda forte em São Paulo. Por que eu acho importante? Eu acho que o PT precisa ter um discurso para o interior de São Paulo mais forte, mais decisivo, sabe, mais envolvente, né? A gente já governou grandes cidades no estado, né? Já governou grandes cidades, mas de alguma maneira eu acho que a gente precisa elaborar melhor o discurso. O estado está com pouco dinamismo, acho que o estado pode mais. Eu acho que a obrigação de um partido grande, é o maior partido do país, oferecer um projeto de desenvolvimento para o estado. Agora, Francisco, eu te disse e repito, eu acho que nós temos que organizar uma terceira via em São Paulo, sabe? Eu acho que a gente tem que
chamar os partidos progressistas, chamar o PSB, o PCdoB, o PSOL, o PT, o PDT, Solidariedade, vários partidos, e dizer o seguinte: gente, vamos oferecer um projeto, vamos oferecer uma coisa bacana para São Paulo. São 28 anos já o mesmo projeto, vamos inovar um pouco, vamos sacudir a poeira, vamos conversar com o interior, com as grandes cidades, com o litoral, vamos projetar São Paulo no mundo. São Paulo está muito acanhado, São Paulo sempre teve o peso de um país. E hoje a gente vê que isso perdeu o vigor, vamos dizer assim. Então, eu acho que nós temos uma oportunidade e fazer isso com muito respeito, fazer com muita serenidade, sabe, sem baixaria, sem ficar ofendendo ninguém. Ninguém precisa disso, ninguém quer isso. Ninguém quer briga. Está todo mundo farto disso. A gente quer apresentar uma ideia. E aí, se o cidadão achar bacana, ótimo, a gente segue a vida. E quem vai ser o representante dessa alternativa? Vamos sentar para conversar. Olha, eu quero lhe agradecer bastante. A gente está fazendo essa rodada com os pré-candidatos ao governo de São Paulo, mas independente disso, né? A sua figura é de pensadora, de alguém que teve uma visão para a educação brasileira, e não há solução que se olhe para a economia, para o país, que não veja a qualificação, né? Quando o senhor fala da questão das cotas, né? Eu até ouvia o Karnal falando, dizendo que ele vai na Unicamp a dar aula inaugural e vê negros, vê pessoas humildes, né? E nós temos, as pessoas falam, são 300 anos apenas de uma dívida enorme com a escravatura deste país, que tem maioria negra. E quem não é negro vem muitas vezes de genética africana. Então, assim, é fácil você olhar a sua condição, você não precisar e não olhar para quem precisa. Então, nós temos ainda uma série de dívidas. A sociedade ainda precisa, não dá para ser um liberal pleno na medida em que o Estado ainda tem, sem aumentar o tamanho do Estado, mas naquilo que ele pode fazer através de financiamento educacional, através de cotas, no caso da educação, que nós teremos ainda por uns longos anos esta política de cotas. Poderíamos nós, que temos pré-vestibulares, falar, não, isso é ruim, porque a cota vai tirar. Muito pelo contrário, porque hoje nós estimulamos, inclusive, a participação de excelentes alunos também nas escolas particulares, nas faculdades e universidades particulares, né? Então, as públicas continuam boas e as particulares vão ter quadros melhores também. Então, faz parte desse processo. E eu acho assim, você pode ter críticas, mas dentro da área de educação, nós vivemos um oásis, né? Um salário mínimo professor que ganha no Brasil, né? Também o problema não era só salário, né? A gente sabe que não é só salário, é autonomia, né, para a escola pública, porque quando a gente fala do IDEB, o senhor falou do resultado, nós temos rincões. O senhor, enquanto prefeito de São Paulo, enquanto candidato à presidência da República, sabe que algumas escolas, o fato de você ter a criança se alimentando e livre das drogas, ela pode até não ter um bom resultado do IDEB, mas o papel que ela está fazendo naquela comunidade é importante. Então, simplesmente só o número do IDEB pode, às vezes, contaminar um trabalho social que se faz na escola e que é fundamental, né? Então, assim, é muito bom que gente que entenda de educação possa estar liderando, se não no cargo, mas projetos, ideias. Eu acho que esse papel que o senhor realiza enquanto professor, enquanto educador, falando para o Brasil, independente do PT, ele é muito importante, ele colabora para que a gente possa ter uma visão diferente aí pro Brasil. Então, sucesso ao senhor, eu digo sucesso a todos os seus colegas aí, ao Rodrigo Garcia, todos. Eu acho que todos têm que ter a elegância de defender a sua ideia. A Jovem Pan Sorocaba está aberta. Agradeço a Yara que fez esse nosso contato, muitos amigos, o Hamilton Pereira tá ouvindo aqui, tá todo mundo, hoje o pessoal do PT tá ouvindo. Aqui a gente leva pancada do mandar meu abraço pro Hamilton e pra Yara, saudade dos dois que eu não vejo faz algum tempo já. Bom, não vejo tanta gente há algum tempo. Yara foi a segunda mais votada aqui em Sorocaba, uma vereadora experiente, importante aqui para a cidade, né? Foi inclusive relatora do Fundeb, quer dizer, Yara é uma
figura. Como você falou, é a mãe do campus É a mãe, ela mãe. Ela é filho único dela, ela só tem esse filho. E os gatinhos. Obrigado, ex-ministro Fernando Haddad, ex-prefeito de São Paulo. Uma satisfação muito grande. Prazer, muito viu? elegante a sua entrevista. Prazer muito grande estar com você. Obrigado pela colaboração e pela aula que deu aí os ouvintes da região metropolitana de Sorocaba. Um grande abraço. Muito bem, nós falamos, portanto, com o ex-ministro Fernando Haddad. Estamos tentando contato com o Rodrigo Garcia, estamos tentando